alunos. Hoje vamos tratar da aplicação de pena. A pena, que é o resultado imputado àquele que violou a uma norma penal, obedece rigorosamente o princípio da individualização da pena. A individualização da pena ela se dá de três formas. Na primeira parte é a legislativa, quando o legislador estabelece a pena mínima e a pena máxima em abstrato. A judicial, que vai ser o nosso ponto da aula, quando se trata do procedimento da aplicação de pena, com a discricionariedade do juiz e os fatos apresentados. E, posteriormente, a fase executória, quando efetivamente já transitou em julgado o processo, com exceção aí da possibilidade de iniciar o cumprimento de pena, mesmo antes antes do trânsito em julgado. Dois temas são priorizados na aplicação da pena, como você pode verificar nos manuais. O primeiro caso é o sistema trifásico, preconizado por Nelson Hungria, que leva em conta as três fases e é justamente o adotado por nós no Código Penal, no artigo 59. Então, o juiz passaria inicialmente pelas circunstâncias judiciais na primeira fase, ao estabelecer a pena base, posteriormente as agravantes, as atenuantes, e na terceira fase, as causas de aumento e diminuição de pena. Há ainda o critério bifásico, que foi o defendido por Roberto Lira, porém não foi o vencedor. O artigo 59 prevê as chamadas circunstâncias judiciais que servirão de fixação da pena base, que é a primeira fase, ou seja, o juiz, analisando todas as circunstâncias, estabelecerá a pena mínima a ser imputada nesse primeiro momento. Esse critério deve obediência ao princípio da fundamentação previsto no artigo 93 da Constituição, que todas as decisões ou todos os atos necessitam de uma devida fundamentação, inclusive para que o réu, posteriormente, se discordar do juízo ou mesmo o Ministério Público na qualidade de acusador, possa recorrer dessa decisão. Crimes qualificados, observar o seguinte: se nós temos duas qualificadoras, o juiz certamente vai escolher aquela que mais é considerada mais grave e também justificar, para que não haja um agravamento pelo mesmo motivo também que deve ser observado, que é o princípio, a obediência ao princípio do bis in idem. E, posteriormente, as causas de aumento e diminuição. Pois bem, levadas em consideração isso, vamos ver que aquelas circunstâncias judiciais e legais, na mesma fase, elas podem ser compensadas. E admite-se o concurso entre causas de aumento e diminuição. O que eu quero dizer com isso é que, se houver uma causa de aumento e uma causa de diminuição, pode ser que uma neutralize a outra e se mantenha aí a pena estabelecida no critério ou na fase anterior. Aqui você tem uma visão de toda a sistemática estabelecida do sistema trifásico. Quem vincula isso é a regra do artigo 68, onde na primeira fase o juiz leva em consideração os antecedentes, conduta social, personalidade do agente, os motivos pelos quais praticou o crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Lembrando aí que a culpabilidade é o grau de reprovação, que representa aí o conjunto de todas as decisões judiciais. E após estabelecida a pena base nessa primeira fase, o juiz parte para a segunda fase, que vai combinar as agravantes e atenuantes previstas no artigo 61 a 66 do Código Penal. E depois, estabelecida essa pena intermediária da segunda fase, parte-se para a terceira fase, onde haverá o cômputo das causas de aumento e diminuição do artigo 69 e 71. Então, aqui nós temos um
exemplo daquilo que nós tratamos, do tipo básico, matar alguém, cuja pena na individualização legislativa ou legal você tem, se for homicídio simples, de 6 a 20 anos, pena mínima e pena máxima. Então, o juiz estabelecerá, levando em consideração as circunstâncias judiciais à primeira fase e, posteriormente, a combinação das agravantes e atenuantes, já lembrando que, se o homicídio for qualificado, parte-se inicialmente aí na primeira fase já da pena estabelecida, que seria de 12 a 30, dependendo do número de qualificadoras. E, por fim, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição de pena. Então, nas circunstâncias judiciais, disse que o juiz leva em consideração o primeiro elemento, a culpabilidade do agente. O que vem a ser essa culpabilidade? Na verdade, a intensidade do dolo. A intensidade com que a conduta foi praticada, a intenção e a reprovação. Os antecedentes são as boas e más condutas da vida do agente, lembrando que até 5 anos após o término do cumprimento de pena ocorre a reincidência, e após esse período as condenações serão tidas apenas como maus antecedentes. A conduta social é a conduta do agente no meio em que vive, a personalidade, aquelas características pessoais e a índole ou o perfil psicológico e moral do agente. Os motivos do crime são aqueles elementos que levaram o agente a praticá-lo. As circunstâncias do crime refere-se a maior ou menor gravidade do delito em razão do modo operandi, foi do dia, à noite, e as consequências do crime, justamente a intensidade da lesão produzida no bem jurídico protegido em decorrência da prática delituosa. E o comportamento da vítima, ora é analisado também pelo juízo, onde ele procura verificar se a vítima de alguma forma estimulou ou influenciou negativamente a conduta do agente. Caso que será abrandada a pena base. Estabelecida, portanto, a pena base pelo juízo, levando em consideração todas essas circunstâncias judiciais, parte-se para a análise da segunda fase. Nessa fase, são levadas em consideração as circunstâncias agravantes, as circunstâncias atenuantes. Então, atenuantes são aquelas que permitirão ao magistrado reduzir a pena base, já fixada na fase anterior, e as circunstâncias agravantes as que permitirão ao juiz majorar a pena base. Então, conforme está previsto lá no Código Penal, são circunstâncias atenuantes, aquelas de caráter objetivo e subjetivo, que servem para expressar uma maior ou menor culpabilidade sem qualquer ligação com a tipicidade, devendo o juiz diminuir a pena. Precisamos verificar se é possível de que a pena seja fixada abaixo do mínimo por força de uma atenuante. A jurisprudência, nesse ponto, inclina-se maciçamente pela negação, ou seja, se estabelecida a pena base, houver várias circunstâncias atenuantes, mesmo assim o juiz não poderá reduzi-la aquém daquele mínimo já previsto em lei. As circunstâncias atenuantes, elas estão previstas em lei, tais como ser o agente menor de 21 na data do fato, ou maior de 70 na data da sentença, o desconhecimento da lei, ter o agente cometido o crime por relevante valor social ou moral,
ter o agente cometido crime sob coação, ter o agente confessado espontaneamente ou cometido sob influência de multidão. Então, de acordo com 66, a pena pode ser atenuada também em relação às circunstâncias relevantes, anterior ou posteriores ao crime, embora não prevista expressamente na lei, o que nos leva à conclusão de que esse rol de requisitos de atenuantes previstos no artigo 65 e no artigo 66 constituem um rol meramente exemplificado, que em relação ao concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, o magistrado não poderá compensar uma pela outra, e sim ponderar-se pelas circunstâncias preponderantes, que, segundo o legislador, são aquelas que resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então, finda a segunda fase. Verificado todos esses elementos, partimos então para a terceira fase de aplicação de pena, que é justamente o juiz verificará se existem algumas causas de diminuição e causas de aumento de pena, e levará em conta esse concurso de qualificadoras, de causas de aumento de pena ou de diminuição. Então,